Imagine estudar em outro país. Você tem 20 anos. Acabou de chegar à Itália para um intercâmbio. Conhece pessoas novas. Aluga uma casa com outras estudantes. Tudo parece o início de uma das melhores experiências da sua vida. Até que, em uma manhã, você volta para casa. A porta da frente está aberta. Há manchas de sangue no banheiro. O quarto da sua colega permanece trancado. Pouco tempo depois, a polícia arromba a porta. Do outro lado, encontra uma jovem morta. Nas horas seguintes, a investigação toma um rumo inesperado. A principal suspeita não era um criminoso conhecido, nem um serial killer. Era uma estudante americana de apenas 20 anos. Seu nome era Amanda Knox. Durante anos, ela foi condenada, absolvida, presa novamente e voltou a ser inocentada. Enquanto isso, o mundo inteiro discutia a mesma pergunta. Amanda Knox era vítima de um enorme erro judicial? Ou conseguiu enganar toda a justiça italiana? Esta é a história de um dos julgamentos mais controversos do século XXI. E este é mais um Arquivo Perdido. No verão de 2007, Amanda Knox tinha apenas 20 anos. Natural de Seattle, nos Estados Unidos, ela era descrita por amigos como uma jovem extrovertida, curiosa e apaixonada por conhecer novas culturas. Como milhares de estudantes todos os anos, Amanda decidiu participar de um programa de intercâmbio. O destino escolhido foi a cidade de Perugia, na região de Úmbria, no centro da Itália. Conhecida por sua arquitetura medieval e por abrigar uma das universidades mais tradicionais do país, Perugia atraía estudantes do mundo inteiro. Era exatamente o tipo de lugar onde jovens de diferentes nacionalidades dividiam apartamentos, frequentavam as mesmas aulas e construíam amizades rapidamente. Amanda alugou um quarto em uma casa localizada na Via della Pergola. Ela dividia o imóvel com outras estudantes. Entre elas estava uma britânica de 21 anos, chamada Meredith Kercher. Meredith era natural de Londres e também havia viajado para a Itália por meio de um programa de intercâmbio. Ela estudava literatura europeia e era conhecida como uma jovem tranquila, dedicada aos estudos e muito querida pelos amigos. Ao contrário do que muitos imaginaram, não existem evidências de que Amanda e Meredith fossem inimigas. As duas não eram melhores amigas. Também não viviam brigando. Elas apenas compartilhavam a mesma casa e levavam vidas relativamente independentes. Cada uma tinha seu próprio grupo de amigos, sua própria rotina e seus próprios planos para o futuro. Poucas semanas depois de chegar à Itália, Amanda conheceu um estudante italiano chamado Raffaele Sollecito, filho de um médico respeitado. Raffaele estudava ciência da computação na Universidade de Perugia. Os dois começaram um relacionamento rapidamente. Em poucos dias, já passavam grande parte do tempo juntos. Amigos lembrariam mais tarde que Amanda praticamente deixou de dormir em sua própria casa para permanecer no apartamento de Raffaele. Enquanto isso, Meredith continuava levando uma rotina considerada completamente normal. Frequentava as aulas, saía com amigos, trabalhava ocasionalmente para completar sua renda. Nada indicava que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Na noite de 1º de novembro de 2007, um feriado nacional na Itália, os caminhos das duas colegas da casa seguiram direções diferentes. Amanda decidiu passar a noite no apartamento de Raffaele. Meredith saiu para encontrar alguns amigos. Ela jantou, conversou e mais tarde voltou sozinha para casa. Seria a última vez que alguém a veria viva. Na manhã seguinte, Amanda retornou ao imóvel da Via della Pergola. Foi então que começou a perceber detalhes que à primeira vista pareciam apenas estranhos. A porta da frente estava aberta. Havia gotas de sangue em um dos banheiros. E um dos vasos sanitários não havia sido descarregado. Nada daquilo fazia sentido. Amanda tentou chamar Meredith. Não houve resposta. Pouco depois, Raffaele chegou ao local. Os dois continuaram observando a casa
e perceberam outro detalhe preocupante. A porta do quarto de Meredith permanecia completamente fechada, e ninguém respondia do outro lado, sem imaginar que atrás daquela porta estava uma das cenas de crime mais famosas do século XXI. Amanda e Rafael decidiram chamar a polícia. A partir daquele momento, a investigação mudaria completamente suas vidas. Quando a polícia chegou à casa de Via della Pergola, os primeiros agentes acreditaram que estava diante de um possível arrombamento. Uma janela havia sido quebrada. Vidros estavam espalhados pelo chão. O quarto de uma das moradoras parecia completamente revirado. À primeira vista, a cena indicava que um ladrão poderia ter invadido a residência, mas havia um detalhe impossível de ignorar. A porta do quarto de Meredith Kercher continuava trancada. Sem conseguir contato com a jovem, os policiais decidiram arrombá-la. Assim que a porta foi aberta, o silêncio tomou conta do apartamento. Meredith estava caída no chão do quarto. Ela havia sido assassinada poucas horas antes. A jovem apresentava diversos ferimentos provocados por uma faca e sinais de que havia tentado resistir ao ataque. Os investigadores isolaram imediatamente toda a residência. Enquanto equipes da perícia começavam a documentar cada detalhe da cena do crime, Amanda Knox e Rafael Sollecito permaneciam do lado de fora, acompanhando tudo sem entender exatamente o que estava acontecendo. Nas primeiras horas, eles foram tratados apenas como testemunhas. Afinal, eram pessoas que haviam chamado a polícia. Mas a análise da casa começou a levantar perguntas. O suposto arrombamento chamou a atenção dos peritos. Os estilhaços de vidro estavam espalhados de uma forma considerada incomum. Alguns objetos de valor permaneciam intactos, e nada indicava que alguém realmente tivesse procurado por dinheiro ou pertences. Pouco a pouco surgiu a hipótese de que a invasão pudesse ter sido forjada para desviar a investigação. Se isso fosse verdade, o assassino conhecia muito bem aquela casa. Enquanto os investigadores trabalhavam na cena do crime, Amanda e Rafael foram levados para prestar depoimento. No início, ambos afirmaram praticamente a mesma versão. Disseram que haviam passado toda a noite juntos, no apartamento de Rafael. Segundo eles, só retornaram à casa da Amanda na manhã seguinte, quando encontraram a porta aberta e perceberam que algo estava errado. Naquele momento, nada parecia contradizer essa história, mas a polícia decidiu continuar ouvindo testemunhas, amigos de Meredith, vizinhos, funcionários da universidade e qualquer pessoa que pudesse reconstruir os últimos passos da jovem. Foi então que outro nome apareceu pela primeira vez na investigação: Rudy Guede, um jovem marfinense de 20 anos, que vivia em Perugia e era conhecido por frequentar os mesmos círculos sociais de alguns estudantes da cidade. Naquele momento, ele era apenas mais um entre vários nomes analisados pelos investigadores. Ninguém imaginava que em poucos dias depois se tornaria uma peça central do caso. Enquanto isso, a imprensa italiana começava a acompanhar a investigação em tempo real. O assassinato de uma estudante britânica durante um intercâmbio internacional rapidamente ultrapassou as fronteiras da Itália. Jornais ingleses, americanos e emissoras de televisão de vários países passaram a enviar repórteres para Perugia. O que inicialmente era apenas um homicídio começava a se transformar em um caso de repercussão mundial. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Durante novos interrogatórios realizados nos dias seguintes, os depoimentos de Amanda Knox começaram a mudar. E em poucas horas, a jovem que havia chamado a polícia deixaria de ser considerada apenas uma testemunha. Ela passaria a ocupar o centro de toda a investigação. Nos primeiros dias da investigação, Amanda Knox e Rafael Sollecito eram tratados apenas como testemunhas. Afinal, haviam sido eles que acionaram a polícia. Mas, conforme os interrogatórios continuavam, os investigadores começaram a acreditar que alguns detalhes da história dos dois não se encaixavam. Segundo a polícia italiana, Amanda demonstrava um comportamento considerado incomum para alguém que acabara de descobrir o assassinato da própria colega de casa. Ela conversava com Rafael, trocavam abraços e beijos, enquanto aguardavam do lado de fora da residência.
Em alguns momentos, parecia tranquila diante da movimentação policial. Essas observações rapidamente passaram a fazer parte da investigação. É importante lembrar que esse comportamento, por si só, nunca foi considerado uma prova de envolvimento no crime. Ainda assim, acabou influenciando profundamente a forma como Amanda passou a ser vista pela polícia, e principalmente pela imprensa. Nos dias seguintes, Amanda foi chamada novamente para prestar depoimento. As horas passavam. Os interrogatórios se prolongavam durante a madrugada. Em determinado momento, depois de muitas horas sendo questionada, Amanda assinou uma declaração afirmando que poderia estar na casa durante o assassinato. Ela também citou o nome de Patrick Lumumba, proprietário do bar onde trabalhava. Segundo aquele relatório, Patrick poderia estar envolvido na morte de Meredith. A notícia caiu como uma bomba. Patrick foi preso imediatamente. Mas havia um problema. Seu álibi era sólido. Diversas pessoas confirmaram que ele estava trabalhando no horário do crime. Dias depois, Patrick foi completamente inocentado e libertado. Mais tarde, Amanda afirmaria que aquela declaração havia sido feita sob forte pressão psicológica, após horas de interrogatório, sem intérprete em boa parte do tempo, e em um idioma que ela ainda não dominava completamente. As autoridades italianas sempre contestaram essa versão. Essa discussão acompanharia todo o caso durante anos. Enquanto isso, outro detalhe começava a mudar completamente a investigação. Os peritos analisaram o quarto onde Meredith havia sido encontrada. No local foram coletados diversos vestígios biológicos, entre eles uma impressão digital ensanguentada. Quando o perfil foi comparado com o banco de dados da polícia italiana, surgiu uma correspondência. Pertencia a Rudy Guede, o mesmo jovem que havia aparecido nos primeiros dias da investigação. Diferente da Amanda e Raffaele, Rudy fugiu da Itália logo após o crime. Ele viajou para a Alemanha, onde acabou sendo localizado e preso poucos dias depois. Durante os interrogatórios, Rudy admitiu que esteve na casa naquela noite, mas negou ter assassinado Meredith. Segundo sua versão, ele e Meredith tiveram um encontro íntimo. Enquanto estava no banheiro, ouviu um grito. Ao sair, encontrou Meredith gravemente ferida. Rudy afirmou que tentou ajudá-la, mas entrou em pânico e fugiu. Os investigadores não acreditaram nessa explicação. As evidências encontradas no quarto colocavam Rudy diretamente na cena do crime. Mas, para a promotoria, havia outro problema. Eles acreditavam que uma única pessoa dificilmente conseguiria dominar Meredith daquela maneira. Foi então que surgiu a teoria que mudaria completamente o rumo do processo. Os promotores passaram a defender que Meredith havia sido assassinada por 3 pessoas: Rudy Guedes, Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Segundo essa hipótese, os 3 teriam participado juntos do crime. Mas, apesar da convicção da acusação, as provas materiais contra Amanda e Raffaele continuavam sendo o motivo da imensa discussão. Ainda assim, a polícia acreditava ter encontrado seus responsáveis. Em novembro de 2007, Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Rudy Guedes foram presos. O caso rapidamente deixou de ser apenas uma investigação criminal. Ele se transformou em um espetáculo acompanhado diariamente por jornais e emissoras de televisão do mundo inteiro. E, enquanto o julgamento se aproximava, Amanda Knox deixava de ser conhecida como uma estudante americana em intercâmbio. Ela passava a ser chamada pela imprensa de um apelido que marcaria sua vida para sempre: Foxy Knoxy. Em 2008, pouco mais de um ano após o assassinato de Meredith Catcher, começou um dos julgamentos mais acompanhados da história recente da Itália. Do lado de fora do tribunal, centenas de jornalistas disputavam espaço. Câmeras de televisão transmitiam cada detalhe ao vivo. Nos Estados Unidos, Amanda Knox era apresentada como uma jovem injustiçada. Na Itália, boa parte da imprensa a relatava como uma assassina fria e manipuladora. Muito antes de qualquer sentença, o caso já havia sido julgado pela opinião pública. Durante o processo, a promotoria sustentou que Meredith havia sido morta por Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Rudy Guedes, agindo juntos. Os promotores afirmavam que o crime teria ocorrido após uma discussão que terminou em violência.
No entanto, essa teoria nunca foi totalmente esclarecida. Nem o suposto motivo do assassinato conseguiu ser demonstrado de forma conclusiva. Mesmo assim, os investigadores apresentaram uma série de evidências, que segundo eles ligavam Amanda e Rafael ao crime. Entre elas estava uma faca encontrada na cozinha do apartamento de Rafael. Os peritos afirmaram ter identificado traços de DNA de Amanda no cabo da faca e uma quantidade extremamente pequena de material genético compatível com Meredith na lâmina. Outra peça importante da acusação foi o fecho do sutiã de Meredith, encontrado durante uma segunda perícia realizada várias semanas depois do assassinato. Segundo a acusação, havia material genético de Rafael Solicito naquele objeto, mas a defesa contestou duramente essa conclusão. Especialistas contratados pelos advogados argumentaram que a faca não apresentava sinais compatíveis com a arma utilizada no crime. Também questionaram a quantidade mínima de DNA encontrada na lâmina e a confiabilidade das análises laboratoriais. Em relação ao fecho do sutiã, a defesa destacou que ele permaneceu por semanas na cena do crime, antes de ser recolhido, e foi manipulado diversas vezes durante a coleta. Para os advogados, isso aumentava significativamente o risco de contaminação. Outro ponto constantemente discutido eram os depoimentos de Amanda. A promotoria afirmava que ela mudava sua versão dos fatos. Já a defesa dizia que as contradições eram consequências de longas horas de interrogatório, realizados sem as garantias adequadas para uma estrangeira que ainda não dominava completamente o idioma italiano. Enquanto isso, Rudy Guede escolheu um procedimento judicial separado. Em outubro de 2008, ele foi condenado pelo assassinato de Meredith Catcher. Sua condenação acabou sendo confirmada em definitivo anos depois. Mesmo assim, os tribunais italianos entenderam que Rudy não havia cometido o crime sozinho. Em dezembro de 2009 veio a primeira grande decisão. Amanda Knox foi considerada culpada pelo assassinato de Meredith Catcher e condenada a 26 anos de prisão. Rafael Solicito também foi condenado, recebendo uma pena de 25 anos. A sentença repercutiu imediatamente em todo o mundo. Para muitos, a justiça italiana havia resolvido o caso. Para outros, o julgamento levantava mais dúvidas do que respostas. Mas a história estava longe de terminar. 2 anos depois, em 2011, uma corte de apelação determinou uma nova análise das principais provas genéticas apresentadas durante o julgamento. Os especialistas independentes concluíram que parte dessas evidências não possuía confiabilidade suficiente para sustentar uma condenação. Com base nessas novas avaliações, Amanda Knox e Rafael Solicito foram absolvidos. Após quase 4 anos presa na Itália, Amanda deixou o tribunal como uma mulher livre. No mesmo dia, embarcou em um voo de volta para os Estados Unidos. Parecia o fim do caso, mas foi apenas mais uma reviravolta. Em 2013, a Suprema Corte Italiana anulou a absolvição e determinou que um novo julgamento fosse realizado. Mais uma vez, Amanda e Rafael voltaram ao centro das atenções. Em 2014, ambos foram novamente condenados. O mundo inteiro voltou a discutir o caso. Como era possível que as decisões mudassem tantas vezes? A resposta definitiva só chegaria no ano seguinte, e encerraria oficialmente um dos processos judiciais mais controversos do século XXI. Em março de 2015, quase 8 anos depois do assassinato de Meredith Catcher, a Suprema Corte da Itália finalmente colocou um ponto final no caso. Após analisar todo o processo, os juízes concluíram que não existiam provas suficientes para afirmar que Amanda Knox e Rafael Solicito participaram do crime. As condenações foram anuladas de forma definitiva. No documento da decisão, a corte apontou diversas falhas na investigação. Os magistrados destacaram problemas na coleta e preservação de evidências, inconsistência nas análises periciais e a ausência de elementos que comprovassem, além de qualquer dúvida razoável, a participação dos dois no assassinato. Depois de anos sendo apresentada como uma assassina pela imprensa internacional, Amanda Knox estava oficialmente absolvida, mas isso não significava que todas as perguntas haviam sido respondidas. A única pessoa condenada de forma definitiva pelo assassinato de Meredith Catcher foi Rudy Guede. As provas de DNA encontradas no quarto da vítima colocavam Rudy diretamente na cena do crime, e ele próprio admitiu que esteve na casa naquela noite. Mesmo assim, durante anos, parte da opinião pública continuou acreditando que ele não teria agido sozinho. Outros defendiam exatamente o contrário. Segundo essa interpretação, Rudy sempre foi o único responsável pelo crime, e Amanda e Rafael acabaram envolvidos por uma sucessão de erros durante a investigação. Essa discussão continua até hoje.
Enquanto isso, Amanda tenta reconstruir sua vida. Ao retornar para os Estados Unidos, ela passou anos evitando os holofotes. Mais tarde, decidiu falar publicamente sobre tudo o que viveu. Escreveu livros, participou de documentários, concedeu entrevistas e passou a defender mudanças no sistema de justiça e na forma como suspeitos são tratados durante investigações de grande repercussão. Já Raffaele Sollicito também publicou um livro, relatando sua versão dos acontecimentos, e voltou a viver na Itália. Rudy Guede cumpriu parte de sua pena e, após anos preso, recebeu liberdade condicional, antes de concluir integralmente a condenação, conforme previsto pela legislação italiana. Mas, apesar do encerramento judicial, o caso nunca deixou de provocar debates. Afinal, como uma investigação conseguiu produzir tantas conclusões diferentes, como duas pessoas puderam ser condenadas, absolvidas, condenadas novamente e, por fim, inocentadas de forma definitiva? Para alguns, a resposta está em uma investigação conduzida de maneira precipitada. Para outros, a justiça apenas corrigiu seus próprios erros depois de anos de recursos. Independentemente da interpretação, uma verdade permanece incontestável. Uma jovem de apenas 21 anos perdeu a vida. Sua família jamais teve a chance de vê-la voltar para casa. E enquanto o nome de Amanda Knox se tornou conhecido no mundo inteiro, a vítima desse caso, Meredith Catcher, muitas vezes acabou ficando em segundo plano. Talvez esse seja o maior legado dessa história. Ela nos lembra que investigações mal conduzidas podem mudar vidas para sempre, mas também nos lembra que por trás das manchetes, julgamentos e debates intermináveis, sempre existe uma vítima que merece ser lembrada. E você, acredita que a justiça italiana chegou ao veredito correto? Ou acha que esse caso ainda deixa perguntas sem respostas? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque alguns casos não permanecem vivos apenas pelo crime que aconteceu. Permanecem porque as provas são questionadas, os julgamentos mudam, as versões entram em conflito, e no fim a verdade continua dividindo o mundo. E este foi mais um Arquivo Perdido.